Olá, pessoal. Nós vamos dar início agora à quinta parte do nosso curso de meliponicultura urbana. E nessa parte nós vamos explicar se é possível produzir mel nas cidades ou até mesmo multiplicar as suas colônias nesse ambiente urbano. Bom, se você está criando as espécies que são mais adaptadas ao ambiente urbano, jataí, iraí, asmirins, tubuna, mandaguari, a própria boral, marmelada, enfim, as espécies que são mais adaptadas ao ambiente urbano, naturalmente acontecem ali, é mais fácil produzir mel nesse ambiente. Então, é possível, o mel vai ter boa qualidade, vai ter a característica daquela espécie de abelha, então é sim possível e relativamente fácil produzir o mel delas no ambiente urbano. A gente tem um exemplo muito interessante que eu fiquei sabendo recentemente de um amigo, que é o Fernando Scavazin. Ele estava me relatando como é a experiência dele no centro da cidade de São Paulo. Então, ele cria várias espécies na varanda do apartamento dele, e algum tempo atrás ele levou 7 colônias de jataí que estavam capturadas em armadilhas PET, né? E aí ele me mostrou como estavam essas colônias no momento que ele foi transferir, depois de ficar vários meses ali. Então, aqui está a PET que vocês estão vendo, diz ele que ele deixou meses ali, sem manipular, sem mexer, e quando ele chegou, as PETs estavam bem leves, e quando ele foi fazer a transferência, ele se surpreendeu como elas estavam pesadas e lotadas de mel, como vocês estão vendo aí, no centro da cidade de São Paulo. Ou seja, uma colônia que não foi alimentada, não foi manejada de forma alguma, no 15º andar de um prédio no centro da cidade de São Paulo, consegue produzir mel. Então, isso mostra para vocês como realmente é possível produzir mel de boa qualidade, mesmo nas cidades. A gente não tem informações suficientes ainda para dizer se o mel proveniente do ambiente urbano é livre de contaminantes, de poluentes, ou se tem algum tipo de contaminação do ambiente urbano, por exemplo, de metais pesados que eventualmente possam contaminar esse mel. Então, nós não temos informações suficientes para poder dizer ou não isso. Mas, de qualquer forma, em termos de sabor, de higiene, de limpeza, a maioria dessas espécies que a gente cria em ambiente urbano produzem um mel de boa qualidade. E a jataí, por exemplo, é uma espécie super rigorosa em relação à escolha das suas fontes de alimento. Ela não visita refrigerantes, ela não frequenta lugares sujos, ela usa exclusivamente flores para produzir o seu mel. Então, realmente, você consegue ter um mel de boa qualidade. E algumas espécies podem chegar a produzir bastante. A mandaguari, por exemplo, a tubuna, são espécies populosas, né? E conseguem produzir bastante mel mesmo dentro do ambiente urbano. Então, é viável, é interessante. Eu mesmo tenho experiência de criar mandaguari na cidade há bastante tempo, desde quando eu comecei em Uberlândia, no centro de Uberlândia, produzir uma quantidade muito boa de mel. Óbvio, não é equivalente ao que se produz num ambiente natural, com bastante florada natural, mas sim é possível produzir mel no ambiente urbano. É importante lembrar que se você colher o mel dessas abelhas durante os períodos de florada, quando chegar o período de entre-safra, você vai ter que alimentar. Então, durante o inverno, durante os períodos de escassez, você vai ser obrigado a alimentar, porque esse estoque de alimento que você está retirando, na verdade, ela estava acumulando para sobreviver ao inverno. Como você retira, é importante alimentar. A gente tem alguns vídeos onde a gente ensina como fazer esse procedimento. Vocês encontram esses vídeos, essas instruções aqui no curso. A gente colocou os links aqui na plataforma, então vocês podem facilmente acessar. Mas, enfim, é importante alimentar caso vocês escolham o mel. E esse mel é de boa qualidade, ele pode ser consumido. Aqui está o link de um desses vídeos, a gente tem mais alguns outros que a gente vai colocar aqui, que vocês podem acessar. E, além da parte de alimentação, a gente também tem esses vídeos que ensinam como colher o mel. Então, a gente tem duas possibilidades, pelo menos, de colheita desse mel, tem até mais algumas que a gente explica, em que vocês podem usar
para essa colheita. A gente não vai entrar em detalhes aqui, não é essa a finalidade específica desse curso, mas a gente tem esses vídeos acessórios que vocês podem acessar a qualquer momento para se informar como proceder para colher o mel, seja numa escala pequena para próprio consumo ou até mesmo numa escala comercial. Agora, se você está criando espécies que são mais sensíveis, que não estão muito bem adaptadas ao ambiente urbano, como é o caso das melíponas, as abelhas de grande porte, as abelhas sem-ferrão de grande porte, que a gente precisa alimentar, como eu disse lá no começo do nosso curso, essas espécies a gente precisa alimentar com uma frequência maior, porque elas não estão adaptadas ao ambiente urbano. Então, existe um pouco mais de dificuldade de produzir mel puro, mel de fonte floral. Então, eu vou ensinar uma técnica que vocês podem adotar para conseguir produzir mel puro, de boa qualidade, dentro da cidade, mesmo alimentando essas colmeias. Então, vamos lá. Como eu disse, então, a gente alimenta essas espécies no ambiente urbano, e é óbvio que se a gente alimenta com água e açúcar, o mel que ela vai produzir está contaminado com água e açúcar, açúcar de cana. Não é esse o mel que nós queremos consumir. Né? Esse não tem nem a qualidade em termos de sabor, nem as propriedades em termos, em comparação com o mel original das flores. Então, como que você pode fazer? Quando você cria essas melíponas, a gente pode adotar sistemas de alimentação externa, como essa que vocês viram no slide anterior, ou mesmo um sistema de alimentação interna, como esse copinho que vocês estão vendo dentro da caixa, onde a gente coloca o xarope. Relembrando, se vocês tiverem interesse em aprender um pouco mais de detalhes sobre esse processo de alimentação, acessem esse nosso vídeo que está aqui dentro desse módulo, para vocês terem informações sobre como fazer e como usar esse alimento. Mas agora nós temos, então, uma colônia de melípona, de mandaçaia, por exemplo, ou tiúba, que tem sido sistematicamente alimentada. 2 vezes por semana a gente vai lá e coloca xarope para ela. Obviamente, todo o mel que está ali dentro está contaminado. Vai misturar o mel que você está fornecendo, o xarope que você está fornecendo, com o mel original das flores. Então, esse mel não é interessante para o consumo, porque não é puro. Mas agora, passou o inverno, elas estão saudáveis, estão bem. O que a gente pode fazer para produzir mel puro, mesmo no ambiente urbano? A gente vai levantar a tampa, vai colocar uma nova melgueira vazia, e aí interrompe a alimentação. A partir desse momento, eu posso interromper a alimentação. Quando que é isso? Por exemplo, em São Paulo, por volta do mês de agosto, que é quando iniciam as grandes floradas, mesmo dentro da cidade, você vai ter bastante flor. Então, nesse momento, você pode interromper a alimentação. Abaixo dessa melgueira que você colocou, tem bastante alimento. Então, mesmo que ela não encontre comida por algumas semanas, ela ainda tem um estoque razoável dentro da caixa que ela vai poder usar para se alimentar. Mas nesse período de muita floração, ela vai encontrar comida, vai encontrar flor e vai estocar uma certa quantidade de mel. Então, a partir desse momento, a gente interrompendo a alimentação artificial, você vai conseguir mel puro, mel de boa qualidade, nessa melgueira nova que você colocou. Por quê? Porque elas não vão pegar o xarope de mel antigo que está lá embaixo e colocar para cima. Elas só vão colocar em cima o mel novo, o mel original das flores que estão ali disponíveis naquele ambiente, naquele momento. Então, nesse período, você vai conseguir colher mel puro de boa qualidade. Depois que você percebeu que tem novos potes ali na melgueira, fez a colheita, aí você retoma a alimentação para que ela se recupere para o inverno seguinte que vai chegar. Então, é mais ou menos esse o procedimento. Como eu sei a hora de remover o mel e retomar a alimentação? A hora que você vê que tem mel estocado ali, você já pode retirar. Se você perceber que elas não estão enchendo novamente, significa que a florada já está passando. No ambiente urbano, a produção dessas abelhas não vai ser grande. É uma produção bastante limitada, meio quilo, no máximo 1 quilo para a maioria das espécies. Então, no ambiente urbano, não tem tanta flor quanto no ambiente natural, então a produção é naturalmente menor. E é provável que você tenha
menos floradas intensas, assim, capazes de produzir ao longo do ano, em comparação com um ambiente natural. Mas, dessa forma, você consegue, pelo menos, se deliciar um pouco com mel puro em algum período do ano em que tenha bastante comida disponível. Óbvio também que vocês vão ter que levar em consideração como é esse ambiente urbano que vocês estão vivendo, onde vocês estão criando essas abelhas. Uma realidade é uma cidade grande, como Campinas ou como São Paulo, é uma metrópole mesmo, que tem uma população grande, uma área urbana muito grande. Outra realidade são ambientes urbanos menores, como, por exemplo, Belterra, que é uma cidade pequena no interior do Pará, que você tem uma mata disponível muito grande ali próximo da cidade, então as abelhas conseguem acessar essas matas, e mesmo dentro da cidade, o ambiente urbano de Belterra é muito arborizado, as casas possuem jardins enormes, então é uma característica dessa cidade. Então, muitos meliponicultores vivem na cidade e produzem mel de boa qualidade nesse ambiente. Então, isso, obviamente, também vai depender da capacidade de suporte da sua cidade, do ambiente em que você está inserido. Bom, e é possível multiplicar as colônias nesse ambiente? Sim, é possível. Segue mais ou menos os mesmos conceitos em relação à produção de mel. Algumas espécies são mais fáceis, outras um pouco mais complicadas, mas sim, é possível multiplicar. Inclusive, é possível multiplicar em grande escala, em escala bastante intensa, mesmo dentro de cidades. O que a gente vai precisar verificar? Primeira questão, se o seu objetivo é multiplicar a colônia, você precisa garantir que aquela colônia esteja forte, saudável. Então, é importante alimentá-la ativamente para que ela cresça, se desenvolva. Nesse caso, você não está preocupado com a obtenção de mel, mas sim com a obtenção de uma colônia filha. Então, a alimentação intensiva, ela é importante, ela ajuda para que a colônia cresça e aí você consiga fazer essa multiplicação. As espécies que são mais adaptadas ao ambiente urbano não necessariamente precisam dessa alimentação intensiva para multiplicar, por exemplo, uma vez por ano. Você não necessariamente precisa disso, mas é importante acompanhar o desenvolvimento tanto da mãe quanto da filha e alimentar logo após a divisão para que ela se recupere a esse trauma que é o processo da divisão. Um ponto muito importante que vocês precisam observar é a população dessa colônia. Então, precisa ter bastante abelha dentro da caixa, bastante atividade, um ninho forte, com discos de cria bem robustos para poder fazer essa divisão. A gente vê muito meliponicultor iniciante ansioso por fazer uma divisão e divide uma colônia relativamente fraca, com população pequena. E aí acaba perdendo tanto a mãe quanto a filha, porque elas não conseguem se recuperar depois desse processo. Então, é importante observar se a colônia está numa condição boa para fazer essa multiplicação. Outro ponto importante, é bom que a colônia tenha bastante reserva de alimento, porque o processo de divisão é um pouco traumático para a colônia, ela vai precisar se recuperar e vai precisar de energia para isso. Então, é importante que ela tenha um estoque razoável de comida para, depois dessa divisão, ela conseguir se recuperar bem e não ter problemas após a divisão. Então, observar os estoques de alimento que ela tem naquele momento é muito importante, como esse caso que vocês estão vendo nessa imagem, uma colônia de jataí com um estoque muito abundante. Então, a gente pode fazer uma divisão, mesmo em ambiente urbano, sem nenhum problema, porque ela vai conseguir se recuperar rapidamente. E é importante lembrar que muitos meliponicultores vivem em ambiente urbano, profissionalmente multiplicam suas colmeias, tem na venda de colônias como uma fonte de renda importante, uma fonte de renda adicional, muitas vezes, mas mesmo em ambiente urbano, conseguem dividir, multiplicar suas colônias e com alimentação intensiva, consegue-se fazer isso numa escala muito boa. Então, sim, é possível multiplicar as colônias de forma eficiente, inclusive de melíponas dentro da cidade, desde que você adote as técnicas adequadas, principalmente alimentação. A alimentação é fundamental para poder obter sucesso nessas divisões.
A gente também tem um vídeo específico mostrando como dividir uma colmeia. O link desse vídeo está aqui embaixo, vocês também podem acessar, onde a gente explica todo o processo de multiplicação, de divisão de uma colônia de mandaguari. E o mesmo processo que a gente usa para mandaguari funciona para diversas espécies. Então, vocês podem usar essa experiência como modelo. Agora, a gente recomenda fortemente que meliponicultores iniciantes não façam esse processo. Ganhem experiência primeiro, criem algumas espécies, tenham uma prática presencial antes de começar a fazer esse tipo de procedimento, para que você faça isso com segurança, não perca a colônia que você tem, que é o material mais precioso que a gente tem. Bom, essa é como conclusão dessa parte, eu queria deixar a mensagem de que, sim, é possível produzir mel de boa qualidade. A gente ainda tem dúvidas sobre eventuais contaminações que podem existir em função do ambiente urbano. Não temos pesquisa científica suficiente ainda para ter certeza sobre isso, mas o fato é que a gente consegue produzir mel com uma qualidade interessante, com um sabor interessante, e, inclusive, multiplicar as colônias usando as técnicas corretas, usando as técnicas adequadas. Agradeço a atenção mais uma vez. Até o próximo vídeo.